Olá pessoal, tudo bem? Eu estou hoje na nossa videoaula apresentando a nossa sala de aula virtual, a plataforma Moodle EAD da Escola de Música. Prestem atenção que nessa semana de 3 a 9 de abril nós vamos começar a trabalhar um repertório novo. Então, sigam as orientações lá da videoaula, eu vou acompanhar aqui com vocês. Depois da nossa videoaula de sonoridade, importante seguir, né, a sequência da série Região Grave, com 4 videoaulas. Essa semana vocês vão fazer a videoaula 2. Muito importante realizar esse estudo de sonoridade pelo menos 3 vezes por semana. Mas seguindo, o repertório novo, vamos trabalhar durante esse bimestre 2 peças do compositor australiano Granger. O Granger, ele morreu em 1961 e deixou uma série de peças para a banda sinfônica. E vamos trabalhar 2 peças dele. Uma chamada Irish Tune e a outra que é a Shepherd's Hey. Durante essa semana e a próxima semana, vocês vão trabalhar somente a Irish Tune. Então, eu deixei na plataforma 2 referências. É muito importante que vocês ouçam referências, gravações do repertório. A primeira, o solo de flauta, começa com solo de flauta no tempo de 2 minutos e 10 segundos, e a segunda nos 2 minutos e 23 segundos. Vocês podem direto lá, mas o interessante é ouvir a peça toda, mas para localizar o solo da flauta. Durante essa videoaula, eu vou começar a falar sobre a relativização da dinâmica. O que significa uma dinâmica relativa? Então, no repertório que vocês vão trabalhar, eu coloquei aqui uma colinha, que são as variações da dinâmica. Lembrando que nos parâmetros do som, a intensidade está ligado à questão forte e fraco, né? Então, nós temos na notação musical, principalmente o repertório de banda, uma variação que vai de 3Ps a 3Fs, sendo 3Ps o pianissíssimo, passando do pianíssimo, piano, mesopiano, mesoforte, forte, fortíssimo, até o fortíssimo. Então, o que quer dizer uma dinâmica relativa? Justamente porque, como nós vamos trabalhar com solo, eu queria que vocês entendessem um pouco o que é isso. E também em relação às gravações que vocês têm me mandado. Existe um trabalho publicado e de acesso na internet, que eu consegui localizar, foi publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um trabalho do autor Lucas Simões Maia. Apesar dele ser do Departamento de Eletrônica e Computação da universidade, é interessante como a música ela tem uma relação muito próxima com outros universos científicos, como a física, a matemática. Então, ele publicou um trabalho que chama Representação e Análise de Interpretações Expressivas, um estudo de dinâmica e diagógica. Então, eu li o trabalho dele, existem interessantes ponderações em relação ao que eu quero falar para vocês, que é essa relativização da dinâmica. O que é uma dinâmica relativa? Ou seja, o que podemos considerar forte e fraco quando estamos executando uma peça? Até onde é um piano, até onde é um forte. Então, olha só como foi interessante o trabalho dele. Ele coloca no texto: não faz sentido comparar as interpretações expressivas no tempo absoluto, mas é possível avaliar localmente o nível de intensidade sonora percebida e extrair uma curva de dinâmica. Então, o que acontece? Cada flautista, cada músico, ele vai ter a sua variação de intensidades, ou seja, qual é o seu piano e qual é o seu forte, qual a sua amplitude
da dinâmica que você executa no seu instrumento. Isso é um fato. A outra questão é quando vamos usar a nossa dinâmica em relação ao local, ao nível de intensidade sonora daquele trecho, daquele ambiente. Então, por exemplo, no caso de uma banda, o ambiente sonoro é muitas vezes um pianíssimo, quando a questão do solo vai exigir uma dinâmica um pouco maior. É claro que essas interpretações cabem ao maestro exigir mais ou menos do trecho. Então, vocês vão ver lá na plataforma que eu disponibilizei a partitura. A primeira página é do Piccolo, aí vocês vão pular e vão para a página 2. Na página 2, tem aqui a flauta 1 do Irish Tune. Então, vocês, durante a semana, essa semana do dia 3 ao dia 9 de maio, vocês vão gravar do compasso 33 até o compasso 48. O que acontece? Aqui começa solo, né? Um solo da primeira flauta. Os alunos que vão fazer a segunda flauta vão para a página 4, e na página 4, eles só vão começar a tocar aqui no compasso 49. Então, a minha sugestão é que todos os alunos gravem, essa semana do dia 3 a 9 de maio, gravem o solo da flauta, né? Que é do compasso 33 ao 48. Depois, na segunda semana, que é no dia 10 ao dia 16 de maio, vocês gravem separadamente. Cada um vai ter a liberdade de escolher se quer fazer a primeira ou a segunda flauta do compasso 49 ao fim. Então, para essa semana, é muito importante que nós ouçamos a gravação do professor Pedro, vejam as respirações que estão marcadas, tá bem? E eu estava falando da relativização da dinâmica. Então, pensando no ambiente, né, no ambiente da banda, quando partimos para o presencial, o que acontece? Esse piano e pianíssimo, no solo, ele vai ter uma relação, né, essa dinâmica, essa intensidade, em relação ao corpo, à banda, à localização. Segundo o autor lá que eu falei para vocês, né, o Simões Maia, ele completa o texto falando assim, que é possível criar uma curva de audibilidade, que é referente ao nível médio de intensidade percebida no trecho. Então, é o nível médio de intensidade neste ambiente e no trecho, na música, no qual nós estamos trabalhando. Aí ele coloca que assim é possível elaborar um diagrama do algoritmo de extração da curva de dinâmica. Então, talvez, dependendo da interpretação do maestro, esse P e o PP não sejam a nossa relação de piano e pianíssimo, porque num solo de flauta, no ambiente da banda, na localização, né, na ambientação que nós estamos, será pedido um pouco mais. Então, a questão da respiração conta muito, porque quando estamos fazendo piano, conseguimos reter e controlar mais tempo a respiração. Quando estamos fazendo com uma intensidade de som mais forte, tendemos a gastar mais o ar. Então, por isso, as respirações são extremamente importantes. Quando começar a peça, já começar com uma excelente respiração, né? E depois, os trechos onde é possível fazer novas respirações. Aqui foi um pouquinho para cá, né? Vou trazer mais aqui. Tá bem? É muito importante que vocês ouçam as referências e de gravação e o áudio do professor Pedro, tá bom? Então, tenham uma boa semana, aguardo esse primeiro trecho
E na outra semana, vocês podem gravar com a passo 49 ao fim. Lembrando que a segunda flauta vai estar na página 4 e tem uma região mais grave, né? E quem for fazer a segunda flauta, grava essa semana o solo da primeira e semana que vem, que é do dia 10 ao 16, grava do 49 ao fim, tá bom? Obrigada e qualquer dúvida, estamos lá à disposição. Uma boa semana para todos.